Pronto, agora está gravando. Bom dia a todos novamente. Vou começar a dar alguns avisos. Eu postei alguns avisos, algumas atividades no Classroom, que são atividades que estavam no Classroom antigo. Essas atividades, então, são para aqueles que não fizeram as atividades do Classroom antigo. Como que eu vou saber se eu fiz ou não a atividade no Classroom antigo? Eu também disponibilizei lá no WhatsApp uma tabela, uma planilha com todas as atividades que a gente fez. E aí tá sim ou não. Se tá não, é porque você não fez, aí você tem que fazer até essa sexta-feira. Eu vou receber todas as atividades até sexta-feira. E aí sábado eu vou fechar as notas de vocês para a semana que vem a gente conseguir ter a semana que vem toda, né? Eu consegui ter a semana que vem toda para conseguir arrumar as notas e ir atrás de vocês, se vocês não conseguirem atingir a nota que é a 5, né? Para a gente conseguir remanejar essa nota e eu conseguir também receber as atividades que vocês não entregaram. Então, atividades até sexta-feira lá no Classroom. Não esqueçam o trabalho. Acho que quase ninguém entregou o trabalho de geografia, e o trabalho de geografia vale 2,5 pontos na média, assim como a prova bimestral. A gente vai fazer uma prova bimestral, mas nos moldes da atividade, das atividades que a gente veio fazendo. Eu gostei da prova mensal, achei legal, vocês foram bem também nas notas, mas eu acho que as atividades elas cobram mais de vocês, porque vocês têm que escrever, vocês têm que olhar o slide ou olhar o livro e aí responder nas atividades. Então, essa prova bimestral vai ser igual às atividades que a gente vem fazendo sobre o capítulo 8 e capítulo 9. Então, terminando essa aula aqui, eu vou disponibilizar ela no YouTube, né, para vocês, como sempre faço. Vou colocar também atividade para vocês me entregarem o capítulo 9, os exercícios do capítulo 9, e colocar uma outra atividade que seria essa prova bimestral sobre o capítulo 8 e o capítulo 9. E aí vocês podem me entregar todas essas atividades até sexta-feira. Eu não vou fazer igual eu fiz também na mensal, que era só um dia. Precisam poder me entregar até sexta-feira. Tudo bem? Dúvidas? Ô, professor, eu acabei de ver lá na planilha que você mandou, aí tem trabalho. Aí tá todo mundo com não. Então você não mandou trabalho? O trabalho está no Classroom. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Faz um tempo não. Coloquei, acho, há 2 semanas ou 1 semana e meia o trabalho. Deixa eu compartilhar aqui. É do Chrome. Vamos ver. Deixa eu colocar no nome. Já estão vendo aí o Classroom? Estamos aí no Classroom do nono ano. Aqui em atividades. E aqui, ó, trabalho de geografia. A industrialização. E aqui tem um arquivo do trabalho. Então, acesse o arquivo. O trabalho vale, na verdade, 2,5 pontos. Data de entrega até sexta-feira. Eu postei. Quando que eu postei isso aqui? De atividade. 9 de junho. Eu postei semana passada. Né? Na segunda-feira passada, eu postei o trabalho. Vamos ler o trabalho. Eu falei para vocês no grupo que eu tinha postado o trabalho. É um trabalho bem simples. Vocês só vão precisar assistir uns videozinhos no YouTube, na verdade no G1 da Globo. Né? O tema do trabalho é a indústria 4.0. Vocês vão analisar esse processo de industrialização. A gente vem falando sobre industrialização desde o começo do bimestre. E mais especificamente agora sobre a indústria 4.0, que seria essa tão esperada quarta revolução industrial aí. Aqui a habilidade da BNCC, que é uma coisa mais formal, né, de educação que a gente está falando, mais orientações. Vocês vão assistir a 3 reportagens sobre a indústria 4.0, são reportagens da Globo, do Jornal da Globo, e vocês vão fazer uma resenha crítica, não é um resumo, é uma resenha, vocês vão analisar esses vídeos. São 3 videozinhos, acho que cada um tem 6 minutos, então é bem tranquilo. Acho que o maior deve ter uns 7, mas
é pequeno, são vídeos pequenos sobre indústria 4.0, e aí vocês vão fazer essa resenha e me enviar pelo e-mail, na verdade, né? Pode ser em Word, pode ser PDF, pode ser escrito, vocês tiram uma foto e me mandem. Não precisa ter capa, não precisa ter trabalho, né? Capa, sumário, resumo, é só uma análise dos 3 vídeos, tá bom? Aqui tem um link para vocês verem como fazer uma resenha crítica, e aqui o link dos vídeos. A gente pode até abrir o link dos vídeos. Mas eu vou ter que deixar de compartilhar. Deixa eu compartilhar o link dos vídeos para vocês verem. Tá compartilhando aí. Bom, são 3 videozinhos aqui, ó, conceitos de indústria 4.0, agricultura na indústria 4.0 e a terceira reportagem, os impactos na indústria 4.0. O primeiro tem 7, o segundo tem 6, o terceiro tem 7. Então são vídeos curtinhos para vocês analisarem a indústria 4.0. Tá bom? É bem simples o trabalho, como eu disse. É apenas uma resenha e vocês anexem os documentos no meu e-mail. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Tá gravado aqui, qualquer coisa vocês voltem quando tiver disponível o vídeo e assistam as orientações do trabalho. Hoje é a nossa última aula do bimestre, capítulo 9. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9, ainda um pouco sobre industrialização, e hoje a gente vai falar especificamente sobre o trabalho, sobre as transformações que o trabalho, né, nesse contexto de industrialização, fez no mundo e como que o trabalho se transformou também ao longo do mundo. Então, capítulo 9, industrialização e mudanças no trabalho. Para começar a falar, a gente precisa entender o que é o trabalho. Então, o trabalho é toda atividade ou serviço desempenhado por um indivíduo, por nós humanos, né, que exige ou não esforço físico. O trabalho já foi muito ligado a esforço físico, né, ao trabalho manual, de carregar coisas pesadas, mas o trabalho também é tido não só como esforço físico, mas também o não esforço físico, né? Os professores são trabalhadores, eles têm um esforço psicológico, mas não um esforço físico, tá bom? Assim como outras profissões que também não exigem esforço físico, mas já um esforço intelectual, tá bom? Então, ao longo das evoluções que a gente viu, primeira, segunda, terceira revolução industrial, vocês vão fazer o trabalho aí sobre a quarta revolução industrial. O trabalho deixou de ser braçal para ser monitorado, né? A gente vai ver também sistemas produtivos, que é a questão dos empregadores contarem o tempo gasto no trabalho, né? Quem trabalha mais rapidamente ganha bonificações no final do mês. Quem trabalha mais ganha bonificações no final do mês. O trabalho também deixou de ser especializado para ser diversificado. A gente vai ver que antes o trabalhador fazia apenas uma função. Hoje em dia é cobrado do trabalhador, é cobrado desse indivíduo, que ele desempenha várias funções, né? Isso é uma mudança, principalmente que aconteceu pós-globalização, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Nessa modificação do mundo mais interligado, do mundo mais global, do mundo mais próximo um do outro, né? A mão de obra desqualificada, lá no começo da Revolução Industrial, né, no começo das primeiras indústrias do Brasil, hoje se torna uma mão de obra mais qualificada. Na verdade, hoje a maioria dos empregos que pagam um bom salário, eles querem um trabalhador especializado, eles querem um trabalhador com uma boa formação. É claro, estou falando que quem não tem uma boa formação não consegue emprego? Claro que consegue, mas a gente sabe que é um emprego mais subalterno, é um emprego com um menor salário. Então, se você quer realmente ter um bom emprego, um bom salário, você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa se formar, porque hoje as empresas estão cada vez mais pedindo essa qualificação no trabalhador, tá bom? E o trabalho, né, o trabalho do ser, do indivíduo, ele também modifica o espaço geográfico. Daí a importância do trabalho para a geografia, né? A gente está vendo aqui 2 imagens. As 2 imagens são de Abu Dhabi, no Emirados Árabes. Então a gente tem a primeira imagem nos anos 70
em que existia basicamente pouquíssimos prédios, a gente pode contar, aliás, com a mão quantos prédios tem, e no meio do deserto. Hoje, Abu Dhabi é uma grande cidade urbana, né, com grandes investimentos maciços, né, por causa do petróleo, da região que explora petróleo. Então, a Abu Dhabi foi transformada tanto com essa revolução tecnológica, terceira revolução industrial, revolução técnica, científica, informacional, mas também à custa de trabalho. As pessoas trabalharam para modificar esse espaço geográfico, esse espaço urbano. Tudo bem? E aí a gente vai falar de uma nova divisão internacional do trabalho. A gente já falou de DIT, de Divisão Internacional do Trabalho, lá antes da primeira Revolução Industrial, quando né, as metrópoles e as colônias dividiam a produção mundial. Então lembram o que acontecia? As colônias produziam matérias-primas e essas matérias-primas iam para os países centrais, para os países metrópoles, né, como no caso do Brasil e Portugal, e essa produção ficava em Portugal. Então essa era a divisão internacional do trabalho no mundo colonial, no mundo mercantilista, né? As colônias produziam os produtos primários e as metrópoles ficavam com os lucros, ficavam com o dinheiro. Hoje, essa nova divisão do trabalho, ela se modificou um pouco. Ainda existem essas diferenças, né, de produção, mas no caso a evolução técnico-científica, a globalização, ela vai fazer com que várias produções, vários tipos de produtivos adentrem nos diversos países. Então a gente divide o mundo, o globo hoje, né, com essa globalização, em países periféricos, que estão à margem do centro econômico, e países centrais, que são os países centrais, os países do centro econômico. Os países periféricos, como o Brasil, eles produzem e exportam, sim, matérias-primas, né, ou produtos primários, agropecuários, pecuários, né? Mas esses países periféricos, eles também já produzem alguns produtos industriais com pouca tecnologia empregada. No caso do Brasil, o Brasil produz, por exemplo, muitas roupas, muitos calçados, componentes eletrônicos de menor, com pouca tecnologia empregada, né? Então, o Brasil, além de exportar produtos primários, também exporta produtos industriais, poucos, mas exportam. Já os países centrais também exportam e produzem produtos primários. Os Estados Unidos, por exemplo, é o maior exportador e é o maior importador de produtos agrícolas. Então, os Estados Unidos, claro, a gente fala dos Estados Unidos como centro financeiro, centro econômico, centro tecnológico da economia mundial, mas os Estados Unidos também tem uma produção agropecuária muito importante, uma produção extrativista de petróleo muito importante. O Brasil, os Estados Unidos também é o maior exportador e também é o maior importador de petróleo. Tudo bem? Então, os países centrais eles também produzem produtos primários, mas aí eles têm uma diferença dos países periféricos. São os países centrais, como os Estados Unidos, como os países da Europa, que detêm a tecnologia, que detêm a produção da tecnologia. E aí essa é a diferença para os países periféricos. Os países periféricos têm tecnologia, mas é uma tecnologia ainda menos desenvolvida, vamos dizer assim. Já os países centrais, eles detêm a produção da tecnologia, como os Estados Unidos, como a Alemanha, Inglaterra, Japão. Esses países detêm tecnologia, além de exportarem produtos primários também. Tá bom? Então, essa é a nossa nova divisão internacional do trabalho. Não é só os países pobres exportam produtos primários, os países ricos exportam produtos industriais. Hoje, todo mundo exporta primário industrial, mas os centrais, eles detêm a tecnologia. E aí, como eu estava dizendo, os países centrais e periféricos, além da detenção da tecnologia, os países centrais também têm maior poder político nas decisões, né, políticas do mundo. A gente pode citar a ONU, né, por exemplo, os países centrais eles têm, assim, a ONU ela é mais horizontal, eu digo, nas tomadas de decisões, quer dizer que todos os países tomam decisões iguais, mas os países centrais, desenvolvidos, ricos, que detêm tecnologia, que detêm pesquisa, detêm poder econômico, eles têm um maior poder de voto. Inclusive, isso é refletido no Conselho de Segurança da ONU, em que 5 países detêm poder de veto: Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos, Canadá, China, Inglaterra e Alemanha. E França, aliás. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França e China.
Então, esses países, eles têm poder de veto dentro da ONU. E os países periféricos, aliás, não só poder político, poder econômico e poder militar também, desses países centrais. E os países periféricos são aqueles que dependem dos países centrais, têm as suas economias pouco desenvolvidas e também possuem pouca influência no cenário internacional. A gente pode só tirar de país periférico aqui a China. A China é um país periférico, mas a China tem grandes investimentos, grande desenvolvimento, e a China hoje tem grande influência no cenário internacional, no cenário político, no cenário econômico e no cenário militar internacional. E aí, sistemas produtivos. A gente viu as revoluções industriais, mas a gente também vai falar dos sistemas produtivos, que são, né, os vários tipos de processos que entraram nas fábricas, que entraram nas indústrias, para tentar aperfeiçoar o trabalho do indivíduo, aperfeiçoar o nosso trabalho, o trabalho dos trabalhadores. Parece meio incoerente, incoerente não, meio pleonasmo, mas sim, para aperfeiçoar o trabalho dos trabalhadores. O primeiro sistema produtivo que aconteceu, que se criou, né, foi o Taylorismo. O Taylorismo aconteceu ali no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, e o objetivo do Taylorismo era dinamizar o trabalho da indústria, era dinamizar o trabalho do trabalhador, né? Era fazer com que o trabalhador trabalhasse mais e produzisse mais, né? Ele foi criado pelo Frederick Taylor, né? Por isso Taylorismo, porque era o nome do cara. E o Taylor, ele acreditava na especialização das tarefas, ou seja, cada trabalhador desenvolvia apenas uma única atividade, né? Ou ele ia colar alguma coisa no produto, ele ia apertar um parafuso. Então, cada trabalhador participava apenas de uma etapa da produção, não conhecendo os outros procedimentos, as outras etapas. Outra coisa do Taylorismo é o monitoramento do tempo. Os trabalhadores, sei lá, tinham 10 segundos para colar uma peça, 10 segundos para apertar um parafuso. Então, era um monitoramento do tempo para ter uma maior produção, além de que os trabalhadores que trabalhavam mais, na verdade, os trabalhadores que desempenhassem a função mais rapidamente, tinham premiações no final, no final da semana, no final do mês. Então, as premiações também vieram com o sistema do Taylorismo, né, com o sistema produtivo taylorista. O segundo sistema é o Fordismo, e aí vocês escutam mais falar, principalmente por causa do filme do Charlie Chaplin, ele apertando os parafusos. Ele vai nascer a partir do Taylorismo, mas ele vai entrar de vez no cenário mundial na década de 20. Ele tem esse nome porque ele começou com o Henry Ford, dono da Ford, da indústria de automóveis Ford, né? Então ele também era pautado na especialização da função, mas ele teve uma inovação que foram as esteiras, as instalações das esteiras na linha de montagem. Então a esteira vinha vindo com o produto e a gente ia trabalhando nesse produto conforme a esteira se locomovia. A esteira é usada até hoje, né, mas foi uma inovação do Fordismo. Objetivos do Fordismo: diminuir o tempo gasto do trabalho, aumentar a produtividade dos trabalhadores, diminuir o custo de produção, porque quando você implementa a esteira e implementa a especialização, você acaba diminuindo o custo de produção, porque você está ganhando mais tempo, né? Porque a esteira é bem rápida e o trabalhador também trabalha mais. E também realizar a produção em massa, né? A produção de automóveis só foi possível a partir do Fordismo, né? Tem uma história, acho que é uma lenda, ou um conto apenas, de que o Ford quando lançou esse carro aqui, que é o Ford T, né? Que é o principal, assim, o carro que fez explodir a marca Ford, ele dizia que você poderia ter o Ford T em qualquer cor, desde que seja preto, porque o preto, né, o carro preto era o que eles conseguiam fazer em menor tempo. Então, essa produção em massa aconteceu muito por causa da esteira, muito por causa da padronização do trabalho dos indivíduos. E o último sistema produtivo é o toyotismo. O toyotismo, assim como o Fordismo, nasceu também numa indústria de automóveis, na Toyota, lá no Japão. O toyotismo ele é muito pautado na tecnologia, na informática. Então, o toyotismo ele vem principalmente ali a partir da segunda década do século XX, pós-guerra mundial, pós-segunda guerra mundial, pegando, vamos dizer, pegando rabeta, né, pegando a ladeira junto com a revolução técnica, científica, informacional. Então ele vai desenvolver
né? O trabalhador ele não vai ser mais especializado. O trabalhador dentro da fábrica ele vai desenvolver diversas atividades, diversas etapas da produção. Eu estou no começo da linha de montagem, mas depois, quando eu termino minha função, eu vou lá para o final para conseguir pegar o produto na esteira e terminar ele, né? Uma outra inovação no Toyotismo é o sistema Just in Time. Just in Time quer dizer, tipo, na hora, né? Tipo, agora. Que basicamente fazer com que a produção fosse desempenhada a partir dos estoques e da matéria-prima. Então, a gente não tem grandes estoques, tanto de matéria-prima como de produtos. A gente produz meio que encomendado, né? Uma administração muito pesada do estoque e das matérias-primas para que a gente não tenha gastos para ficar guardando esses produtos. Então, o Toyotismo ele vem até hoje. Hoje a gente tem outros sistemas como o Volvismo, da Volvo, que é muito próximo do Toyotismo. Inclusive, a Alemanha, a Volvo é uma empresa alemã. A Alemanha ela vem inovando na indústria 4.0. Vocês vão ver aí nas reportagens do trabalho. Mas o Toyotismo ainda está muito dentro dessa produção tecnológica da informática e da robótica dentro das indústrias no mundo todo. E aí, para fechar, deixa eu ver, para fechar assim, para falar de terceirização, a terceirização ela também ganha o mundo a partir, né, dessa terceira revolução industrial, a partir da transformação do trabalho, que a gente vem falando, o trabalho deixou de ser braçal, passou a ser também sem esforço físico, o trabalho ele vem se modificando nos últimos anos. A gente tem visto aí uma uberização do trabalho, com a questão do não vínculo empregatício dos trabalhadores com as empresas, os motoristas de aplicativos, os entregadores de aplicativos, eles não têm um vínculo direto com a empresa. Eles, na verdade, são uma empresa que trabalham para uma outra empresa. Isso é terceirização. Essa empresa está terceirizando um serviço. O que é a terceirização? É um processo pelo qual a empresa contrata outra empresa, né, para realizar um determinado serviço, em vez de contratar os funcionários individualmente. Então, vamos supor, acho que o exemplo aí dos aplicativos é muito interessante. A Uber ou o iFood, eles de vez contratarem os trabalhadores para entregarem, para dirigirem para eles na verdade estabelecem um contrato, entre aspas, com os indivíduos, e esses indivíduos são empresas, individualmente. Eles não têm um contrato de trabalho com o iFood, com a Uber, mas eles são indivíduos, eles são empresas, para eles são empresas, donos deles mesmos, né, da própria força de trabalho. Qual que é a questão? A terceirização ela diminui os custos dessa empresa que está contratando, porque eu não preciso pagar um salário, um salário mínimo, vamos dizer assim, né? Um salário estipulado, eu não preciso pagar direitos trabalhistas, eu só pago o que a empresa me cobra. No caso, eu só pago quantas viagens essa pessoa realizar quando a gente fala de aplicativos, né? Um outro exemplo mais geral de empresas terceirizadas são as empresas que prestam serviços de limpeza. Acho que vocês moram em apartamento, ou mesmo lá no colégio, a gente tem, né, as tias da limpeza. Essas tias, elas são de outra empresa, não são contratadas do colégio, se não me engano até são, né? Mas normalmente esse pessoal de limpeza, pessoal de portaria, eles são contratados por outra empresa que, que levam os trabalhadores para trabalharem nesses locais. Aqui no condomínio onde eu moro, por exemplo, tem uma empresa que cuida da segurança e cuida da faxina, né? Não é o condomínio que contrata essas pessoas, mas é uma empresa que presta serviços para um condomínio, né? Então, a empresa não gasta salários, não gasta com direitos trabalhistas. O problema é que esse trabalho terceirizado, às vezes não, na maioria das vezes, as empresas terceirizadas, elas pagam um salário abaixo da média do mercado para esses trabalhadores, né? E sem falar que é uma mão de obra menos qualificada. Lembra que a gente falou que a mão de obra hoje em dia é cada vez mais especializada? Quando a gente fala de terceirização, a gente está falando não necessariamente, mas na sua maior parte, de trabalhadores não especializados, não bem qualificados, né? E isso contribui para o salário ser menor no final do mês. Então, é uma questão de custos, eu sei, de produção,
mas também é uma questão de direitos a menos. Claro, quando a gente fala de terceirização, a gente está falando de direitos a menos, sim. Tem uma outra questão, e eu acho que vocês têm que começar a pensar nisso, é a questão do mercado de trabalho. Eu sei que os postos de trabalho no futuro, isso várias pesquisas já dizem, não é o professor Lucas falando, são pesquisas no mundo todo dizendo, os trabalhos irão mudar, existirão profissões no futuro que a gente nem imagina, né? E cada vez mais os trabalhadores vão cobrar de vocês, futuros trabalhadores, né, que vocês desempenhem diversas funções. E também essa questão do contrato de trabalho, da carteira de trabalho, uma hora ou outra vai acabar também, creio eu. Aí já é o professor Lucas falando, né? Porque o trabalho vem mudando. Vocês não vão desempenhar a mesma função que os pais de vocês, os responsáveis de vocês fazem. Vocês terão outros tipos de cobrança e vão ter uma cobrança maior ainda, creio eu, né? Porque vocês vão ter que desempenhar várias funções. Então, quando a gente fala, vocês não vão se aposentar. Sim, vocês não vão se aposentar. Primeiro porque, sim, a população está vivendo mais, a expectativa de vida é maior. E segundo, porque o trabalho vem mudando. A gente vai ter novos postos de trabalho com novas cobranças e também com vários desempenhos de funções. Tudo bem? Aí é se pensar para vocês aí no futuro. Vocês querem escolher uma profissão ou já estão pensando nisso? Não sei se vocês estão pensando nisso, mas é uma coisa a se refletir, é uma coisa a se pensar. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não. Não? Lembrando então, de novo, atividades no Classroom que eu postei hoje são atividades que estavam no Classroom antigo para vocês fazerem. Quem não fez é só olhar a tabela e colocar as atividades em ordem. Eu vou receber todas as atividades até sexta. E eu fecho as notas no sábado. Ainda hoje vou pôr essa aula para vocês lá no Classroom, também no YouTube. Também vou colocar a atividade para vocês entregarem o capítulo 8, o exercício do capítulo 8, no capítulo 9, desculpa, que é essa aula. E uma atividade prova sobre o capítulo 8 e 9 também para entregar até sexta-feira. Tranquilo? Aham. Tranquilo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Foi nossa última aula do bimestre, né? Provavelmente segunda-feira vocês já têm as notas de vocês e aí a gente se vê em agosto. A gente não sabe ainda se iremos voltar às aulas presenciais. Parece que sim, em agosto a gente volta, mas vamos esperar aí as últimas informações do governo, do estado e etc. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos e tchau para vocês.